Sejam bem-vindos ao LhamaCast, o podcast da Llama Filmes que faz você prestar atenção no que realmente importa. Este episódio integra o programa de TV Transformação, produzido aqui na FAAP. E o tema de hoje será sobre um movimento que há mais de 100 anos forma cidadãos conscientes, solidários e prontos para encarar o mundo. Estamos falando dos escoteiros e, para isso, nós trouxemos aqui duas representantes do Grupo de Escoteiros São Francisco de Assis, o GESFA, que inclusive esse ano completa 75 anos de existência. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Gente, eu queria saber o que o escotismo representa no seu propósito. Conta pra gente, pra quem nunca teve contato com o escotismo, como você explicaria esse movimento para quem está entrando agora nesse mundo? Eu sei que é difícil, às vezes, a gente explicar uma coisa que é tão intrínseco, né? A gente já teve algumas conversas nos bastidores, mas eu queria ouvir de vocês. Então, é muito forte para nós dizer exatamente o que é escotismo, mas é o vivenciar, é o ser, né? O escotismo, ele é transformador de vidas, né? Eu acho que é o maior processo que o escotismo tem. Eu acredito que a gente possa não definir escotismo, mas, como a Priscila falou, viver o escotismo. Então, para quem tá chegando agora, né, venham viver o escotismo com a gente, ou vivam o escotismo nas suas casas e vivam os princípios do movimento escoteiro. O escotismo, ele nasceu em 1907, né, na Inglaterra. Então, ele é mais que centenário, né? A gente dá graças aí por estarmos completando 75 anos do GESFA, mas o escotismo é muito mais antigo do que isso, né? Mais do que centenário. E aí, ele traz esses jovens organizados de uma forma onde eles trazem toda uma autonomia, por exemplo, que hoje o ensino formal no colégio não consegue, né? É o viver, o aprender fazendo, são as vivências coletivas, é uma questão ali de estruturar lideranças. Então, o escotismo, ele realmente é aprender fazendo, é escola de vida. E quando a gente fala sobre escotismo, sobre os escoteiros, a gente automaticamente vem, quase que de uma forma cultural, os jovens, né? Crianças, a princípio, como você mesmo usou esse termo, jovens, a gente traz esses jovens para esse mundo. Aí eu queria que vocês explicassem um pouco para mim quais são os princípios e os valores que o escotismo sempre busca deixar claro no coração desse jovem, porque a gente fala de escotismo, a gente fala muito sobre ética, sobre coletividade, né? E quais são os pilares morais que a gente pode extrair disso? Eu acredito que a gente possa começar falando pelos princípios básicos do nosso sinal escoteiro, né? Isso aqui é um sinal e ele tem um significado, não é à toa. Então, a gente define como Deus, pátria e família, ou Deus, pátria e próximo, e o maior protege sempre o menor. Então, dentro dessa simbologia, o escotismo ele tem esses pilares, né? E aí, dentro desses pilares, a gente entra com os valores. Então, o respeito, a fraternidade mundial, a vida no coletivo. O escotismo, ele traz muito isso com a disciplina também. Então, assim, nós não somos um movimento militar, mas nós somos criados por um militar. Então, querendo ou não, na nossa origem, nós tínhamos isso intrínseco na gente, né? Essa essência dessa disciplina. Exatamente. Organização. Com leveza, mas também com uma certa seriedade. Sim. E o movimento, ele é um movimento. Então, ele está sempre se atualizando para as gerações novas e para as atuais e para as novas, né? Então, isso que acho que é o mais legal do escotismo, né? Essa atualização. Porque imagina, se hoje nós fizéssemos o escotismo de 1907. Ele tem mais de 100 anos, né? Então, se fizéssemos o escotismo de 1907, com essa geração de hoje, isso não bate, né? Isso não casa. Não existiria. Né? Exatamente. Sim, com certeza. Então, a mesma ética, a mesma disciplina, porém de uma forma mais moderna, né? Para essa nova geração, para esses novos jovens. Legal. Interessante. Bom, e falando agora, então, no dia a dia, né? Porque a gente tá falando muito sobre o conceito, ideia, né? Mas e na prática? E no dia a dia, no cotidiano? Como que funcionam essas atividades escoteiras? E na prática, de verdade, o que um jovem escoteiro faz lá quando ele tá com o pé no chão, lá com a mão na terra, né?
Explica pra gente um pouco dessa dinâmica, dessas atividades que acontecem lá no dia a dia. Em sua maioria, as atividades acontecem aos finais de semana, né? 90% acho que dos grupos escoteiros acontecem aos sábados à tarde, são alguns que são fora desse horário. E aí ali tem os processos, né? As vivências, e aí tem sim, vamos fazer a fogueira, vamos mexer em bússola, vamos aprender este processo, mas a gente costuma colocar muito que as atividades elas são coletivas e as experiências elas são individuais, né? Cada jovem se desenvolve à sua forma. Nós damos muita ênfase, na verdade, a tudo aquilo que o jovem traz de conhecimento, porque ele transforma o outro também com o seu conhecimento, né? Ele aprende muito com o outro. E essas atividades, então, em sede, em meio à natureza, grandes excursões, grandes acampamentos, pequenos acampamentos, né? Porque eles fazem também acampamentos em suas patrulhas, vocês puderam lá presenciar algumas coisinhas conosco, presenciamos tudo. Eu lembro muito da tal da Lorenza. É porque não nos... Música famosa. Não mostramos para vocês a Emengarda. Ela costuma ser um pouco mais forte que a Lorenza. Eu ouvi falar muito dessa tal de Emengarda. Eu não tô muito ansioso para conhecer ela, não. Deixa ela quietinha, quietinha. Mas eu queria só complementar que em cada fase, né, nós dividimos as crianças por ramos. E em cada fase ele vai descobrir alguma coisa diferente. É como se fosse, não vou falar um nível a mais, mas é um nível de acordo com a faixa etária dele. Né? É o processo de maturação, né? Entendi. Então, hoje nós temos aí 5 ramos. Para nós é muito difícil falar, né? 5 ramos, porque temos aí em fase experimental os pequenos, os filhotes. Ainda fase experimental no GESFA nós ainda não temos, né? Que é uma fasezinha bem tenra do processo, ali a partir dos 5 anos. Então pega desde a infância mesmo, né? Sim. Não tem muitas restrições de idade, né? Os filhotes começam aos 5 anos, depois eles passam para a alcateia, eles passam a ser lobinhos, e aí a partir desse momento que o GESFA tem no grupo, né? Depois eles passam a ser escoteiros a partir dos 11 anos, passam para a tropa sênior a partir dos 14,5, 15, e depois para o clã pioneiro após os 18 anos. E aí ele termina aí a sua vida adulta dentro do movimento, ainda como jovem, né? A gente brinca que eles são os nossos adultos, mas são nossos jovens eternos. Sim. Aí quase no finzinho, aos 22. Depois ele se torna um adulto voluntário, se assim ele quiser, né? Legal. A gente faz muito o processo da troca. Nós oferecemos o escotismo aquilo que um dia ofereceram para nós, né? Então, eu sou a chefe que sou porque um dia eu tive um chefe escoteiro, né? Que legal. Eu fui escoteira fui guia, na verdade, eu entrei aos 16 anos e meio para o grupo escoteiro. Então, neste processo, sou fruto daqueles que me formaram, né? Então, um dia me vi no processo de gratidão em devolver ao grupo escoteiro a formação que me deram. Né? Então, isso é normal, o jovem sair do clã pioneiro, né, em algum momento, processo de conturbado, de vida de faculdade, às vezes ele se afasta ali um pouquinho, muitos se afastam por um mês e percebem que não aguentam mais, que não aguentam, voltam, né? Muitos se afastam aí por um tempo, outros não chegam nem a se afastar, já faz o processo de que se despede do clã, mas já vai para a sessão e vai atuar. Que legal. Então, e sessão seria... Os ramos, essa divisão. Entendi. Essa divisão dos ramos. Então, no meu caso, aconteceu isso. Eu terminei o meu clã pioneiro e eu já sabia que eu ia continuar dentro do movimento escoteiro. Não tinha jeito, fui para a alcateia e fui ser assistente de sessão. Fui assistente da alcateia. Legal. Interessante. E isso que você falou, Pri, sobre oferecer aos jovens hoje o que um dia lhe foi ofertado, diz muito sobre uma educação que vai além do intelecto. Certamente. Certo? Porque é aquilo, né? Se você dá à sociedade lixo, ela vai te retornar lixo. Então, eu acho que isso também contribui muito para que certamente, a educação do país se eleve. O escotismo... não só no escotismo, mas a gente acredita muito no processo da educação pelo exemplo. Mas a gente fala que Bipi, ele foi um homem além do seu tempo, né? E quando ele escreve isso, lá em 1907... Bipi, né? Seria o fundador Baden-Powell é o fundador do escotismo. Legal. Né? Ele coloca lá em 1907 que a educação se faz pelo exemplo. Né? Então... eu falo para as crianças, não é com lenço, com uniforme. Você é escoteiro, você
escoteiro por inteiro, Sempre. né? Então, a todo instante. Então, seja encostado no colégio, você, no seu dia a dia, você é exemplo o tempo todo. Então, ser reto, né? Isso é muito importante. E vocês consideram que esse é um espaço que o escotismo ocupa na vida dos jovens, espaço esse em que muitas vezes as instituições tradicionais de ensino, como escola, universidades, não conseguem ocupar na sua totalidade? Eu acho que elas não conseguem porque, primeiro de tudo, o jovem tá ali como voluntário. Ele tá ali porque ele quer. Partiu dele. Ele não tá obrigado porque ele tem que ir pra escola. Ele tem que ir pra aula de X. Ele tá lá porque ele quer. Então, isso é a diferença maior no processo do escotismo e do movimento escoteiro. Essa talvez seja a grande diferença entre a educação não formal e da educação formal em relação ao movimento escoteiro. É estar lá porque quer, estou lá porque eu quero e eu quero fazer a diferença no mundo. E aí a gente pega, por exemplo, dentro da sala de aula, você é obrigado a estar num círculo de pessoas para fazer um trabalho em grupo. Legal, aquele trabalho sai. Sim. De alguma forma ele sai. De alguma forma ele vai sair. Mas dentro do movimento escoteiro, a gente tá lá no nosso grupinho, que é a nossa patrulha, a nossa matilha, e cada um tem uma função. E aí agora, hoje eu sou o cozinheiro, amanhã eu sou o monitor, amanhã eu sou o aguadeiro. E aí cada um vai trocando a sua função e eu crio realmente um vínculo que mesmo que eu não veja aquela pessoa todos os dias da semana, Sim. eu vou ter um vínculo capaz de falar, eu quero estar aqui e eu quero viver isso para que eu não seja obrigada a estar lá, né? E essa questão, né? Quando você está no colégio, por exemplo, você tem ali processo apostilado, por exemplo, né? Tem lá uma série de conteúdos em que você é obrigado àquilo. Hoje, você percebe no processo educacional que quando eles entram ali no novo ensino médio, que eles colocam as eletivas, que o aluno escolhe um pedacinho do que vai, a gente fala que escolhe até a página 2, né? Mas ele tem ali uma série de outras, uma gama de coisas que ele pode escolher. Isso eu gosto, isso eu não gosto. E o escotismo faz isso desde sempre. Né? O jovem escolhe o que ele quer ou o que ele não quer fazer. Então hoje a sociedade fala sobre um assunto que o escotismo já trata há décadas. Certamente. Sim. Eu falo que o escotismo ele desembarcou no Brasil no mesmo momento onde a nossa escola atual desembarca. E se eles tivessem, de repente, crescido juntos, nós teríamos um sistema educacional completamente diferente do que temos hoje. Entendi. Então, hoje, a escola tradicional vê a necessidade de dar importância à fala desse jovem, né? Em todas as escolas trabalham o processo dos espaços seguros agora, né? Vamos ouvir um pouco mais o nosso aluno, porque o nosso aluno tem uma série de coisas aí que ele precisa colocar para fora e a escola precisa, né, abarcar isso. O escotismo sempre colocou isso, né? Mas isso veio muito da pandemia também, né? Não foi uma coisa assim que foi realmente proposta desde, vamos mudar a partir de agora. Não. Acho que a pandemia que trouxe essa fala de espaços seguros para dentro das escolas, né? Isso, e a gente já trazia isso Sim. já há muito tempo, né? O protagonismo do jovem em se colocar, em se fazer, né? E colocar o jovem em ponto principal mesmo. Nós somos meros ali, nós somos processo pedagógico para facilitar as coisas para eles. Entendi. Né? As crianças, os jovens, é que tem todo o processo. Então, eles escolhem quais são as excursões que eles querem fazer, eles escolhem as atividades. Claro que cabe a nós ali, né, direcionar os processos para falar assim, olha, você quer ir a tal lugar? Ok. Então, vamos levar quanto custa, de que forma isso vai acontecer, isso é seguro, isso não é, quem vai acompanhar. Então, fazer esse direcionamento. Como vocês têm na faculdade, por exemplo, vocês têm ali um professor orientador de todos os processos. E nós somos orientadores nos processos deles. Mas quem escolhe são eles. Eles fazem. Eles são os protagonistas. Sim. Para você ter uma ideia, nós temos os nossos pequeninos lá, que de vez em quando nós chamamos a Roca do Conselho. A Roca do Conselho é o grande conselho deles, né? E ali eles vão escolher quais são as atividades que eles querem fazer. Que então legal. teve uma Roca do Conselho, uma época, que escolheu ir pra Disney. Falei, gente, vamos lá. Eles foram pra Disney? Eles não foram pra Disney, mas eles tiveram uma atividade que valeu tanto quanto, né? Nós propusemos uma troca com eles. Olha, ir pra Disney, nós mostramos pra
ele o quanto custaria, quais eram as situações Com de muita chegar. calma e paciência, Exatamente. vocês foram explicando. Olha, Fazer uma campanha financeira. A Disney vai fazer dessa forma. Será que a gente pode trocar por um acampamento assim? E nós fizemos todo um desenho desse acampamento para eles e eles toparam. Ah, mas Eles se eles não, toparam. sim. Ah, mas e se eles não tivessem topado? Então a gente ia mostrar para eles que a campanha financeira, aí a gente chamaria reunião de paz, né? Então tem todo esse processo, mas eles decidiram, eles trocaram. Partiu deles a decisão. Sim. Na Com Roca toda do a Conselho, instrução de na Roca do vocês. Conselho, assim como para os mais velhos, né, nas cortes de honra, no conselho e na comissão administrativa do clã, por exemplo, eles decidem se o jovem é merecedor ou não daquele distintivo máximo, né? E nós já Nossa, que tivemos Roca do legal. Conselho que disse que não, que a lobinha não merecia. E aí, Não como foi é que uma você... boa menina. Não e foi como é que aprovado. não foi aprovado o Cruzeiro do Sul dela? Aí você fala assim, poxa, como não, né? Aí a gente para pensar, onde será que nós erramos, né? Porque essa criança se espelhou na gente, Sim. né? Onde foi o processo? E aí nós perguntamos à Roca do Conselho se aquela criança se revisse os seus próprios comportamentos, será que a Roca do Conselho daria outra chance a ela? É. E aí essa criança foi indagada, porque nós levamos essa decisão. E aí, o que você acha? Você acha que você pode rever esse seu comportamento sim, esse seu comportamento assado? Essa criança se reviu, realmente mudou, e assim, mudou em pouquíssimo tempo, ela conseguiu enxergar aquilo que a Roca do Conselho estava colocando para ela, que ela precisava mudar no comportamento, e alterou. E a Roca do Conselho se chamou novamente e vamos lá, vamos votar e foi aprovado. Então, assim, são processos que podem parecer bobos e minúsculos, mas a transformação é inacreditável. Quando se fala de uma criança que está em pleno estado de formação de caráter, de Exatamente. cérebro, Sim. Exatamente. é muito Fase da importante. vida, né? Exatamente. Porque exatamente. às vezes para um adulto pegar esses processos todos é aquela coisa. É só cumprir Simples. uma etapa, exato. né? Agora, quando se trata Cumprir de um protocolo. Isso, o jovem, ele não cumpre o protocolo, ele vive aquilo, Sim. né? Ele Exatamente. vive aquele processo. As crianças não têm filtro. Os jovens não têm filtro. Não E é eles verdade. E assim, eu acho que o que cabe a nós adultos também, aprendermos muito com eles esses processos, né? A processo da sinceridade, das necessidades, né? É. Então, essas habilidades são desenvolvidas o tempo todo, né? Então, as habilidades não só motoras, físicas, mas também as de soft convivência, né? As soft skills, elas são muito propostas para as crianças nas transformações, né? Então, eu preciso cultivar neles o altruísmo, a empatia, mas não só na palavra. Eles precisam entender o fundo disso. É, quem pensa que criança é bobo, que é bobo, né? Com certeza. E falando, então, né, vocês já falaram muito nesse sentido do próprio GESFA, e falando um pouco mais sobre essa bagagem que vocês tanto trouxeram pra gente, de tantas coisas que já aconteceram e que ainda vão acontecer muito mais, com certeza. O que esse grupo representa pra vocês duas? Não o escotismo, o grupo GESFA representa pra vocês duas e para a comunidade, e o simbolismo que traz esses 75 anos de GESFA, né? Explica pra mim um pouquinho. Posso? Pode, fica à vontade. Bom, o GESFA, uma vez me fala, eu tô no GESFA desde os meus 4 anos de idade, eu tenho 30. E... Caramba! Pois é. E aí, uma vez me perguntaram, um chefe me perguntou, eu não lembro em qual fase da minha vida, mas um chefe me perguntou assim, na verdade ele me falou, ele falou assim, você sabe que em todo ano ou a cada X tempo eu faço uma pergunta para todos os lobinhos, para todos os jovens aqui do grupo, sobre o que é o GESFA para você em uma palavra. E você sabia que todas as vezes você me respondeu a mesma coisa? Todas as vezes. E eu nunca nem fazia ideia sobre isso, né? Nem lembrava que ele tinha feito essa pergunta. Muito menos. Né? E aí eu falei assim, tá, e qual foi a minha resposta de sempre? Ele, me responde, o que é o GESFA pra você? Aí eu, família.
E é exatamente isso. Ó, até me arrepia. Que lindo. Que coisa Porque linda. é minha família. Eu sou criada eu sou filha única, né? E assim, ali naquele final de semana, no sábado, era onde eu encontrava os meus irmãos. Era onde eu vivia as minhas melhores aventuras, onde eu tive as maiores oportunidades da minha vida, tanto, inclusive profissionais. Tive a oportunidade de viajar para fazer treinamento interamericano. E assim, foi o escotismo que me proporcionou isso e foi ali, o grupo escoteiro o Gerson que me proporcionou isso. Então, assim, com certeza, nos melhores e nos piores momentos, a minha família sempre estava ali para me ajudar e para me acolher. A minha família estava ali para me ajudar. A gente percebe que é uma gratidão que não é instagramável. Não, exatamente. É uma extensão, né, da vida. Acho que assim, não existe Clara sem escotismo. É isso, me formou e vai continuar me formando por muitos anos. E vai continuar formando outras crianças que Com pelo seu certeza. caminho passarem. Certamente. Sim, certamente. com certeza. Que lindo, que legal. Eu ia fazer uma pergunta agora, né? Se vocês têm algum... Muitos dizem case de sucesso, né? Mas não é bem esse o termo. Uma história marcante, um exemplo de transformação, alguma coisa que emociona vocês e que mostra de forma bem explícita o que é o escotismo, mas a Clara acabou de falar. Então é uma coisa que fica até redundante. E vocês acabou antecipando o roteiro e trazendo esse sentimento tão bonito que é a gratidão, né? Porque eu aprendi que a gratidão é um sentimento de amor que não se apaga da alma. Sim. Exatamente. Não é um sentimento que você bota no Instagram e some depois de 24 horas. Então é realmente muito lindo ver isso, ver esse fogo aceso, vivo, queimando em você e que te dá vida e te dá combustível para seguir em frente, com certeza. né? E continuar firme. Com certeza. Mas apesar de eu ter adiantado o roteiro, a Priscila não respondeu. Então, não, mas pensa vai ficar você... redundante, vai ficar redundante. Não, mas pensa você porque que eu o GESFA não é só a minha família, foi onde eu constituí a minha família. Eu conheci meu marido no GESFA. Eu me casei no GESFA. Aí, ó, outra história. Viu? Eu me casei no GESFA. Quando eu me Literalmente. casei... Literalmente. De vestido. Você foi de vestido branco lá ou não? Foi. Porque foi assim... eu me casei na Igreja Matriz de São Caetano, ali muito próxima do grupo. E no meu convite dizia que os noivos receberiam os cumprimentos na porta da igreja, né? E a minha diretora-presidente, na época, nos chamava de diretora-presidente, nós chamávamos de chefe de grupo. Na porta, na igreja, já, gente... Antes de tudo, quem entrou comigo na igreja foi a minha alcateia. Então, que lindo. a minha alcateia toda uniformizada. Então, eram mais de 25 crianças ali na frente. Eles foram os meus pajens e as minhas damas de honra. Representando todos os padrinhos, padrinhas, familiares, todos ali bem uniformizados. Exatamente. Os jovens monitores, né? O meu representante da minha comadre, da minha comissão administrativa do clã, todos eles fizeram ali com seus bastões, com a forquilha, um caminho para que eu passasse, para que eu adentrasse a igreja, né? E depois disso, o padre pediu para que todos nós, para que dessem uma palma escoteira dentro da igreja. Que legal. Foi maravilhoso, emocionante de dizer. E aí, a hora que eu saí, que eu tava ali cumprimentando todo mundo, a chefe Emília chegou assim para mim, ela falou assim, dá uma passadinha na sede. Imagina, dona Emília, eu vou fazer a senhora abrir a sede hoje, de forma alguma, aqui com esse tumulto. Essas pessoas, imagina, dona Emília, ela, não, eu faço questão, dá uma passadinha na sede. Quando nós chegamos na sede, eles tinham feito uma grande pioneiria. Então, uma grande... Para vocês terem uma ideia, uma grande estrutura de bambus. E aí colocaram um tecido branco para que a gente entrasse no grupo. Como se fosse um portal. O grupo fica embaixo de um viaduto, né? Sim. E tinha o pessoal em cima desse viaduto. A hora que nós entramos, eles jogaram pétalas de rosas lá de cima. E eram rosas... Quem fez o meu bolo de casamento foram as mães da minha alcateia. Nossa, que Então elas se reuniram desde cedo na sede, elas fizeram cada uma ali o seu jeitinho, mas cada uma trouxe a mesma receita de bolo, foi decorado ali, para mim aquela na época, a Rosane, ela organizou tudo isso, né? Então assim, minha filha mais velha hoje tem 27 anos, né? Também literalmente nasceu ali dentro. E hoje tem o meu neto mais velho ali dentro da alcateia. Então, assim... Como disse Maria Clara, família. Exatamente. Eu posso dizer que eu vi a Maria Clara crescer.
Porque desde quando a Maria Clara esteve dentro do grupo, eu pude acompanhá-la, né? Então eu acompanho a Maria Clara desde os 4 anos. Que legal. Né? Então isso é muito satisfatório, gratificante, na essência das palavras. Na essência das palavras. Na essência das palavras. Sem firula. Na essência das palavras. Não existe como a gente falar de GESFA ou de escotismo para nós e entrar nas firulas, né? Não tem espaço para isso. Não dá. Não dá pra gente fingir este sentimento. Porque é tão... Foi o que a gente colocou desde o começo, né? Nós somos isso. É muito difícil. Meu e-mail termina com GESFA. A vida, Só faltava dizer, meu sobrenome termina com GESFA. Não, mas é quase, sabe? Porque a gente tá muito ali dentro. Aquilo tudo realmente é a extensão da minha casa, né? Entendi. Às vezes nós passamos mais tempo no serviço, por exemplo, do que dentro de casa. A gente fala que a gente passa mais tempo doando ao GESFA do que às vezes até a nossa própria família. Porque eles estão conosco ali o tempo todo. E eu falo que é marido de diretor-presidente, marido de aquelá. Então, ele tá sempre com a gente fazendo o tempo todo. Sim. Eu tenho uma foto muito engraçada do meu neto mais velho, deitado numa caixa. Tava muito frio aquela noite. E ele tava deitado dentro de uma caixinha que nós tínhamos organizado para a campanha do agasalho. Então, assim... Campanha do agasalho! Que Ele legal. literalmente tava quentinho ali. A gente organizou um cobertor ali para ele dormir, porque aquela noite a gente teve reunião até mais tarde, organizando Sim, as coisas. sim. Falei, olha só. Então, assim, tá ali conosco o tempo todo. Então, realmente, é a extensão da nossa casa. Que maravilha. Bom, e falando tanto sobre família, sobre como essa comunidade realmente pega na mão uma da outra e não solta mais. Às vezes uma pessoa que se dispõe, depois da fase adulta, uma pessoa que se dispõe a estar ali, às vezes chega em casa e enfrenta a desaprovação, às vezes, do marido Sim. ou da esposa. Muito Acontece. mais do que você imagina. Muito mais do que você possa imaginar. Porque, da mesma forma que nós compramos este processo... Então, por exemplo, a gente costuma brincar que dificilmente um relacionamento com não escoteiros Dá certo. dá certo. Porque as pessoas não entendem o quanto nós somos apaixonadas, o quanto nós nos dedicamos. Porque as pessoas não entendem. Falam assim, como assim você se dedica a tudo isso, todo esse tempo? E o quão é né? necessário também dessa doação, porque apesar de ser voluntário, não é oba-oba, tem que ter um comprometimento Sim. ali com o que você assumiu. Seja você um assistente de sessão, se você for o pai de apoio que tá lá pra ajudar no que tiver, pra limpar o grupo. Você tem que ter o comprometimento, né? Entendi. Então, assim, realmente, eu falo por mim. Eu não teria um relacionamento se não fosse com uma pessoa do movimento escoteiro. Porque essas pessoas compreendem a forma com que a gente se dedica ao processo. Então, são poucos os escoteiros, eu acredito, eu tô chutando, tá? Tá bom. São poucos os escoteiros e escotistas que têm relacionamento fora que realmente dá certo. Entendi. A gente tem até um pin do cônjuge. Nós temos condecoração. Nós temos, né, as nossas medalhas, né, as nossas Condecorações. condecorações, de qualquer forma. E tem um pin, né, como se fosse esse daqui, esse brochezinho, Sim. para as pessoas que são casadas com pessoas que não são escoteiras. É um prêmio, é um troféu. A pessoa conseguiu. É literalmente um troféu, porque não é fácil. Caraca! Isso Não é é fácil. nacional, tá? Isso é um reconhecimento. Nossa. Não é assim o GESFA inventou, Não. Isso é um reconhecimento nacional. Caraca! Ou seja, legal. você tá abrindo mão do seu cônjuge por nossa causa. Muito Nossa, obrigada. Muito obrigada que por isso. interessante. E essa pessoa tem o direito de receber. E é assim, no momento em que o seu cônjuge entrou, fez registro por 1 mês, ele já não tem mais esse direito. Então, pensa, quantos são os relacionamentos que são mantidos fora deste processo? Caramba! Não é coisa, simples, viu? não é simples mesmo. E uma coisa que aconteceu comigo quando a gente tava lá gravando, né? A gente gravou uns Experiências. institucionais. Escotismo se faz na Pelo prática. E pelo exemplo. Aprender Isso aí. fazendo. Com certeza, maravilha. E a pergunta que eu tenho é a seguinte. Eu quero ouvir isso de vocês. Eu tive experiência lá com vocês, né? E eu vi que tem a tal da vigília da noite, né? Quando todo mundo dorme, sempre tem aquelas pessoas que se dispõem lá a fazer a vigília, tal e tal. Aquilo
Já aconteceu, assim, em algum momento na vida de vocês, no escotismo, de vocês acordarem e bater aquela preguiça, aquele cansaço, falar, meu Deus, lá vou eu fazer aquela vigília? E já aconteceu de vocês não irem porque estavam muito cansadas, ou pedirem para algum parceiro de vocês irem no lugar, alguma coisa assim? Isso acontece. E o que você está colocando não é nem a vigília, né? A ronda ronda. durante A a ronda. madrugada, ronda. né? É porque vigília é uma outra coisa. Vigília é uma dentro do outra movimento. situação, Ah, mas ronda é outra. outro nome. A minha ignorância. Imagina, Mas- fique tranquilo. A ronda, ela se faz necessária pela segurança, Sim. né? Nós estávamos ali num ambiente, apesar de seguro dentro do grupo escoteiro, nem dentro da sede, para passarmos ali à noite. Então, nós informamos a polícia militar que nós estamos ali, né? Mesmo estando dentro da nossa sede. Nós Ah. informamos que nós vamos pernoitar. Então, mesmo dessa forma, nós passamos essa ronda não só para isso, mas também para que as crianças se sintam seguras, né? E para que elas aprendam também, né? Que durante o acampamento isso Exatamente. também precisa ser feito. Porque não é só o Durante risco... o acampamento entre elas. Entre elas, Sim, eles porque também não- fazem. A gente não vê... A ronda ela não serve só para o risco, por exemplo, de uma pessoa de fora do grupo acessar o local de acampamento. Mas às vezes um animal que você não está esperando que esteja naquela Uhum. região. Não sei, pode Uma acontecer tanta criança coisa. que levanta sonâmbula durante a noite, você Acontece precisa... isso? Acontece. A gente, Acontece. inclusive, recomenda para que quando eles... levantei à noite, preciso ir ao banheiro. Acorda o amiguinho, fala... Amiguinho, vamos no banheiro Vamos comigo. Porque se cai ali no meio do mato, quem que salva? Quem que descobre que aquela criança tá ali? Precisa Entendi. ter outra pessoa pra sempre ir acompanhar. Então, Entendi. sempre em dois. Que Então, legal. aí tem a ronda que vai Moldando isso, Isso, aos é. pouquinhos. Agora, de acordar assim, eu acho que sim, né? Normal, é né? Você cansativo tá em o meio ao acampamento, né? tá Aí cansado. o seu turno é o das 3 da manhã. Você acabou de Aí se é aconchegar, difícil. se esquentou, dormiu, aí o amiguinho vem lá, oi, Oi, tá na tá sua na hora. sua Você hora. fala, oi, tá mesmo. Você não tem noção, eu tava com essa pergunta presa pra fazer pra vocês. Eu falei, não é possível Isso acontece. que elas não sintam uma preguiça na hora de levantar, Não é nem preguiça, é cansaço cansaço, mesmo, é. exatamente. Só Mas pra- aí assim, você não tá bem, você fala, aí você vê que às vezes tem um pouco mais de idade do que a Clara, pesa a Sim. idade, né? Sim. Dormir no chão. Sim, Tal. uhum. Chega e tá cansado, você fala, Clara, faz a boa, por favor, porque eu não tô aguentando. Fica mais aí meia horinha aí, dá vai. pra aguentar mais Ah, 20 essa- minutos aí pra eu conseguir me recompor, pra conseguir assumir Sim. meu momento. Essa camaradagem acontece. Ah, então, sim, é sem legal, dúvida, sem interessante. dúvida. Não é aquela coisa rígida. Não, Não. tem que ser você agora. Não. E com relação, às vezes, os pais que estão vendo, às vezes se preocupam com relação a isso, pensam 2 vezes antes de colocar num grupo de escoteiro, com relação à religiosidade das crianças e da família da criança. É um ambiente que respeita esse espaço, que respeita essa individualidade? Explica pra gente como que é. Existe essa diversidade dentro do escotismo? Sem dúvida. Nós respeitamos o jovem na sua essência. Então, nós damos valor ao que ele traz de casa, né? Então, os princípios religiosos, nós levamos no processo de que nós precisamos trabalhar aquilo que a criança tem em casa. Então, certamente, independente de qualquer religião, ele será bem-vindo, né? Nós temos aí alguns grupos escoteiros que são confessionais, né? E que aceitam jovens que não sejam daquela religião. Uhum. No caso do GESFA, ele não é um grupo escoteiro confessional, apesar de ter o nome São Francisco de Assis, Né? Sim. né? Então, é o que a gente fala, há 75 anos, nós estávamos num país de extremos católicos, né? Sim. Então, isso E o era fundador simples. do grupo era devoto a São Era Francisco devoto de São Assis. Francisco. Que lindo. Então, isso fazia muito sentido no processo. E faz muito sentido para nós hoje. Porque São Francisco, não o santo católico, mas o homem, né? O homem Francisco, ele leva para a Alcateia, por exemplo, todo o processo de amigos de Deus, assim como Francisco. Então, independente da palavra Deus, né? Aquele sagrado daquele jovem. Então, isso é muito importante. Então, independente dos processos direcionados das crianças, nós temos aí o suporte para eles, né? Independente de qualquer religião. Eu acho até curioso trazer, eu queria trazer um caso aqui, né? Uhum, Nós por fizemos favor. uma atividade recentemente no Templo Zulai
E aí, para que as crianças conheçam o budismo, né, e qual é a filosofia deles. E aí, durante a abertura, a gente sempre tem um momento de reflexão. E aí, nesse momento de abertura, a mestra do Templo Zulai, que também é escoteira, ela chamou um lobinho para ir lá à frente, para fazer esse momento de reflexão. E dentro do Templo Zulai, a criança rezou o Pai Nosso, porque era a oração que ela sabia fazer. E aí, a mestra... Foi assim, tudo tranquilo, respeitamos todas as religiões. Então, assim, não é porque também eu tô indo conhecer uma outra religião, que isso também faz parte do nosso programa, né? Dentro do movimento escoteiro, você conhecer diversas religiões, que eu vou ser julgado ou qualquer coisa assim, né, ou excluída. Sim. Então, pelo contrário. Aceitamos a todos. E que lindo, né? Porque às vezes a gente vai em algum outro templo religioso, né, que a gente está conhecendo, a gente toma uma atitude como essa, pode ser visto como uma afronta. Sim. Mas vindo de uma criança, é difícil acreditar que seria isso, e assim, é o que né? a Priscila falou, é o que ela traz de casa, é o que ela conhece. Ela tá ali conhecendo o budismo, realidade. sendo apresentada ao budismo. Não quer dizer que ela tá sendo induzida ou qualquer coisa assim, ou que ela vai virar budista algum dia, mas ela não conhece nada sobre, então ela vai trazer. E é importante conhecer as diferenças, né? E respeitar as diferenças, porque o que serve para mim pode não servir para ela. Então, fazer com que as crianças compreendam que eu tenho a minha religião, que pode ser completamente diferente da dela, porém nós nos respeitamos. Você dentro do seu sagrado e eu dentro do meu. Você nas suas orações e eu dentro das minhas, né? E que nós trocamos essa experiência. Olha que interessante essa minha oração, que diz quase a mesma coisa que diz na sua, né? E a hora que a gente leva esses processos, as crianças começam a se respeitar e se ver de outra forma. Né? Que independente do que a gente organize, que a gente fala dentro de casa, eu respeito o outro. Né? Então, eu acho que é muito isso, o respeito e o amor ao próximo. Então, a gente consegue unir todas as crianças, né? Unir todas as famílias, todas as realidades. Então, nós temos um grupo escoteiro, por exemplo, muçulmano em São Bernardo, muito próximo de nós, ali na nossa região. E para visitar esse grupo escoteiro, nós temos aí uma série de organizações até na nossa vestimenta, né? Então, o que pode ser afronta, então a gente sempre, né? Eles não têm o hábito de se abraçar, né? As meninas não abraçam os meninos, e isso a gente já leva para as crianças. Sabe aquela coisa? As regras para estarmos lá são essas, né? Então, a gente coloca para as crianças, olha, são essas. E ok. E eles entendem, eles fazem as atividades, fazemos as atividades em conjunto e existe esse respeito, né? Algumas crianças, teve uma criança uma vez que me perguntou, uma moça que estava de hijab, ele me perguntou assim, ela tá doente? Eu falei, não, meu amor, ela não tá... Por quê? Porque ela teve em casa a mãe que precisou usar um lenço por muito tempo, né? Eu falei, não, meu amor, não está... Mas por que ela tem que usar aquilo? Sim, porque na religião dela, eles pedem para que ela use. E tá tudo bem. Então ela não tá doente. Falei, não, ela está muito sã, inclusive. Sim. Então tá bom. Então a criança ficou preocupada até por conta de não entender, porque aquilo não faz parte da realidade dele, né? Mas o respeito ao outro. E o escotismo traz isso, mostrar a realidade do outro. Exatamente. E aprender a conviver com as diferenças, o respeito. Educação pelo exemplo e espiritualidade ecumênica. Sim. Não é nem ecumênico, né? É o processo de diversidade mesmo. Porque quando a gente fala de ecumenismo, a gente está ligando as religiões que levam a Cristo. Né? As religiões fato interessante aqui, aula de história, gente. Vamos prestar atenção aqui, isso é importante. Religiões que são ligadas a Cristo. Então, as religiões que não são ligadas a Cristo, elas não estão dentro do... Há muitos anos nós usávamos o momento ecumênico no escotismo. Não, e não é. É um processo de diversidade mesmo, religiosa, e que é o processo que a gente respeita. Porque o ecumenismo leva só as religiões que são ligadas a Cristo. Entendi. Legal. Bom, agora, gente, eu quero que vocês façam o seguinte, olhem para a câmera da verdade ali, quero que vocês deem um recado para a audiência e expliquem como que jovens e crianças hoje podem se envolver, o que o movimento escoteiro pode trazer
para essa criança que está nos assistindo agora, que tem interesse, mas às vezes ainda não tomou coragem, né? Tá com aquele foguinho aceso, mas ainda não foi para um GESFA, não foi para algum local que acolha essa criança. Às vezes ela tem vergonha, tem medo de socializar, de conhecer pessoas novas, mas tem interesse pelo movimento, né? Qual é o recado que vocês dão para essas crianças, para esses jovens que estão nos acompanhando e têm esse interesse? Eu acho que muito no processo de que você quer aprender sobre você quer ser você mesmo, né? E todas as aventuras. Eu costumo brincar que eu não acho que eu não seria metade do que eu sou hoje por tudo aquilo que o escotismo me fez. Com certeza. Né? Eu não teria vivido, eu não poderia... Imagina, eu mandei a minha filha para o Japão, mandei a minha filha caçula para a Coreia, em grandes acampamentos escoteiros, né? Então eu acho que se você quer fazer a diferença no mundo e no seu primeiro mundo, a sua própria vida, venha ser escoteiro. Tenha certeza que isso faz toda a diferença. É isso. E para quem quiser ser escoteiro, agora o merchan tem 2 formas, né? A primeira delas é você buscar lá no site dos Escoteiros do Brasil. Tem um campo que você coloca o seu CEP e aí ele te indica o grupo escoteiro mais próximo. Agora, se você quiser fazer parte do GESFA, aí você pode comparecer nos sábados, a partir das 12h30 da tarde, na Rua Santo Antônio, número 4, centro de São Caetano do Sul. E aprender junto com a gente, fazer uma atividade com a gente. Nós estamos sempre de portas abertas. Venha viver muitas aventuras. Eu acho que assim, o muitas tem que ser muitas mesmo. Muito frisado, que são muitas aventuras. Que legal. E onde a gente encontra vocês na rede, nas redes sociais, na internet? Instagram, GESFA, @GESFA09. Nosso site é o gesfa.com.br. E tem a página do Facebook também, Grupo Escoteiro São Francisco de Assis, 09SP. E para encerrar, então, esse podcast com as 2 representantes do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis, eu gostaria de dizer que meu nome, Paulo Francisco, é em homenagem a São Francisco de Assis. Então, tivemos uma conexão aqui, certo? Muito obrigado, gente, pela presença de vocês não, aqui. mas a gente vai... Vamos assim, né? É assim, eu aprendi que é assim, ó. Desse jeito. Deixa eu ver se eu lembro por quê. Aqui, porque... Melhor possível? Ou sempre alerta? alerta? Sempre alerta. Não, sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta, com certeza. Muito bem. Aqui significa que, na verdade, você abaixa a sua guarda pra cumprimentar outra pessoa, certo? Exatamente. Maravilha. Aprendeu. Alguma coisa eu vou tirar de aprendizado. Aprendeu fazendo, literalmente. Pois é, com as crianças no campo. Com as crianças no campo, exatamente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui e até uma próxima oportunidade.